Vilarejo Igaraçu, 1630. Hermes Prates Trajano era o caçula de 3 irmãos, mas o jovem era diferente dos demais. Era odiado pelo seu pai, que tinha no garoto o fruto de uma traição que nunca foi confirmada. Meretriz dos infernos, olha a vergonha que tu me fez passar, mulher. Não fala isso, homem. Tira isso da cabeça, Eufrásio. Não odeie seu filho assim. Deus um dia vai te castigar por isso. Cala a boca, meretriz. Tira Nosso Senhor dessa história suja. O velho Eufrásio não acreditava que ele fosse seu filho. Vendo que Hermes era muito diferente, era muito mais alto, magro, tinha uma cor escurecida e também era mudo. A desconfiança do velho Eufrásio fez sua mulher morrer de tanto desgosto, partindo quando o jovem Hermes ainda era um adolescente, jurando que nunca tinha traído seu marido, e dizendo que Hermes era apenas uma criança especial. Mas o jovem sempre viveu o pão que o diabo amassou na mão de seu pai, com sua mãe viva. Depois da morte de sua mãe, tudo piorou. Bastardo desgraçado, tu é minha vergonha, seu monstro. Tua mãe perdida se foi e me deixou você como castigo. Vai, sai de perto de mim, seu praga. Vem, Hermes, vem pra cá. Deixa ele em paz, pai. Cala sua boca, moleque. Vai, sai todo mundo daqui. O velho era cruel. Difamou sua viúva por todo o vilarejo. Ele nunca respeitou a morte de sua mulher. Não só falava aos 4 ventos que seu filho era um monstro, fruto de uma traição, e muitos do vilarejo olhavam o jovem da forma que o pai o difamou. O ano era 1630. O sertão estava amedrontado. Chegava no vilarejo boatos que holandeses tinham invadido Pernambuco. Assim, o velho Eufrásio colocou na cabeça que seria questão de tempo para perder seu pequeno espaço de terra e sua plantação de batatas. O velho aos poucos foi ficando alucinado, maluco com a possibilidade de perder sua propriedade. O homem, que já era violento, foi ficando ainda mais bruto a cada dia. O clímax de sua paranoia foi o dia que Hermes comprou uma capa e um chapéu de um mercador que passou no vilarejo. O velho Eufrásio fazia os garotos vender as batatas e cada um ficava com um saco de batatas para fazer o que quisesse. Hermes vendia suas batatinhas de forma exclusiva para um velho português que tinha um pequeno armazém. Já seus irmãos vendiam suas batatas e gastavam a recompensa no mesmo dia. Hermes guardava as moedas que o português lhe dava. Mas quando o jovem chegou com a capa e o chapéu, algo terrível aconteceu. Naquele dia, o velho Eufrásio estava possuído, vendo que seus filhos mais velhos já tinham chegado e nada de Hermes. O velho colocou na sua cabeça que o caçula ia ter uma lição. Na verdade, ele queria soltar toda a sua raiva que tinha no jovem. No começo da noite, Hermes chegou vestindo a capa e o chapéu. Vendo que seu pai estava com um pedaço de madeira na porta do casebre, Hermes deu a volta na casa, entrando pelos fundos. Mas o velho saiu de si, virou demônio em pessoa. Sem pensar direito, cego de raiva, vendo que Hermes lhe tinha dado as costas, puxou um facão que estava na mesa e desceu no rosto do jovem. Hermes caiu no chão com a metade da bochecha pendurada e uma poça de sangue à sua volta. Seus irmãos foram ao seu encontro com pedaços de pano, chorando, vendo aquela cena tenebrosa. Mas o velho Eufrásio não se mexeu, apenas resmungou que o filho mereceu. Pai, faça alguma coisa, ele não vai aguentar, olha quanto sangue. Pai, ajuda aqui. Cala a boca, deixa ele aí, sai de perto, ele mereceu. Bora, bora, sai de perto, senão agora vai ser com vocês. Vai pro outro lado, vai. Pra que tanta raiva, pai? O que tu falou, seu coisa? Deixa, vem, vem. Hermes ficou gemendo de dor. Seus irmãos ficaram desesperados, vendo que o irmão não iria sobreviver e vendo que o pai não estava se importando, tudo foi se assentando. Os gemidos foram se espaçando e baixando. A morte estava se aproximando. Mas ali, no canto daquele casebre, tudo iria mudar.
O velho Eufrásio adormeceu na cadeira, mesmo com seu filho gemendo baixinho e se entregando para a morte. Mas devagarinho a porta do casebre foi abrindo. Um vento quente entrou no ambiente. Hermes arregalou seus olhos. O que foi, Hermes? O que foi? Seus irmãos se apavoraram, vendo o olhar do irmão seguindo algo no ambiente. Era um demônio que se aproximou, lentamente de Hermes. O jovem era mudo. Apenas seguiu seu olhar naquela forma monstruosa, pequena, avermelhada e escamosa, com chifres, grandes olhos negros e uma língua que não cabia na boca. Olha, o que ele está vendo? Acorda o pai, vai, acorda o pai! Não, pode ser um anjo que veio buscar nosso irmão. Deixa ele partir. Aqui está um inferno para ele. Os irmãos estavam enganados. Não tinha nada de angelical no ambiente. A criatura se aproximou do ouvido do jovem dizendo: Eu sei que você me vê, Hermes. Só você. Seus irmãos não conseguem. Eu quero te propor um trato. Sei que você não fala. Se quiser ouvir minha proposta, balance a cabeça positivamente. Hermes sabia que aquele ser não era angelical, mas pela primeira vez teve ódio no seu coração. Balançou positivamente a cabeça e o demônio então sussurrou sua proposta. Você está morrendo, meu jovem. Sua busca já está acertada. É um ser de boa índole. Tens um lugar luminoso na eternidade. Se essa for sua vontade, eu me retiro do ambiente, pois a força que vem te buscar é mais poderosa que tudo. Porém, posso te ajudar a ficar aqui, neste plano. Meus senhores podem te ajudar. Eu e você na eternidade. É a chance que você tem para se vingar de quem foi seu infortúnio nesta vida. Lembre-se de todos esses anos de assombro, humilhação. Venha comigo. Meus senhores te esperam na floresta. Se aceitar minha proposta, apenas balance positivamente a cabeça. Hermes balançou positivamente a cabeça e se levantou. Ei, Hermes, calma, onde você vai? Acorda o pai, vai. Hermes, o que foi? Não saia. Ele saiu lentamente do casebre, seguindo o demônio em direção da floresta. Seus irmãos paralisados apenas observaram seu irmão sumindo na mata. Para onde ele foi? Não sei, irmão, mas acho que não era um anjo que estava aqui. Então ele vai voltar? Sim, e acho que aquela história dos senhores da floresta não é lenda não, é real. Sim, a história era real. E uma semana depois, o vilarejo ia conhecer o capítulo mais sangrento de sua história. Hermes entra na mata seguindo o demônio no mais profundo da floresta, tanto que chegam numa floresta negra, doente e nevoada. O demônio se prostrou chamando. Aqui, meus senhores, aqui tem uma alma rancorosa, quebrada. Venho até os senhores para uma junção. Do meio da mata, em meio a um clarão, surge Baitum, o senhor dos pássaros da floresta e dos animais rastejantes. Grime, que transformação peculiar a sua! Lembro que era um respeitoso general dos Gollums. Agora está preso a essa imagem grotesca, com chifres. O que quer com essa visão pavorosa em nossa floresta? Baitum era um dos senhores da floresta, o mais sádico, o mais irônico. Alto de cabelos negros, com sua imponente túnica verde, relembrou os tempos de glória do agora demônio. Sim, meu senhor, meus últimos anos não foram satisfatórios e o submundo me castigou, por exemplo. Mas estou perante a meus senhores para mudar minha história. Eu sei o que quer, criatura, e não tenho problemas com isso, mas não sei se conseguirá convencer meus irmãos. De repente, na floresta, uma ventania. Era Balrog, o senhor dos ventos,
frio e do calor da floresta, o irmão mais contestador, mais articulador e pragmático. Por que me chamas, irmão? Veja, Balrog, olha no que se transformou o outrora general dos Gollums. O que quer com Grim, Baitun? Você não está vendo que esse humano é de coração bom, alma boa, nada tem para nos ajudar? Esse idiota não percebeu? Esse rapaz, no fundo, perdoou seu pai. Ele não tem rancor. Balrog, o Senhor dos Ventos, o túnica azul e barbas brancas, viu que seu irmão estava muito interessado. Por que tanto interesse, Baitun? Eu tenho um plano para esses dois, Balrog. E mais uma vez as árvores balançaram, as raízes mexeram com um tremor de terra. De trás de uma árvore surge Margarum, o ruivo, o túnica marrom, o senhor das raízes da terra e do barro. Quem trouxe essa alma de luz para dentro da floresta? Margarum era o irmão mais violento, sanguinário, de pouca paciência. Meus senhores, eu imploro a junção. Tenho fome, faço o que quiserem. Serei servo para toda a eternidade. Posso ser útil em vossos planos. Os senhores da floresta entraram em intenso debate, enquanto vagarosamente o corte na bochecha de Hermes foi se curando. Todas as dores do jovem foi se esvaindo. Hermes consegue se levantar e seu corpo fica enrijecido. Hermes era uma alma boa. Aquilo atrapalhava os planos dos senhores, mas a junção dos dois corpos, sim, poderia ajudar no plano. Depois de um intenso debate entre os senhores, a revelação. Margarum, o ruivo, fala. Grim, criatura grotesca, faremos a junção dos corpos e você irá nos servir para a eternidade. Mas como nos trouxe uma alma justa, terão que viver com essa briga interna no novo ser. Mas tenho certeza que seu lado demoníaco atrairá o nosso irmão de volta. O demônio fica surpreso com a revelação. Há centenas de anos sempre se foi sabido a existência de 3 irmãos, 3 senhores da floresta, não 4 senhores. Irmãos, meus senhores, não se sabe da existência desse 4º irmão. Onde estaria esse irmão? Qual o seu nome? Balrog se enfesa com Grim. Cale-se, criatura. Tudo lhe será revelado no seu tempo. Não nos interrogue. Perdoe-me, senhor. Baitun completa. Sim, o nosso 4º irmão é Kael, o desgarrado, que vive como camponês em algum lugar, indetectável, sem cheiro, longe de nós. Mas ele é justo. Se você espalhar o mal, ele vai aparecer, e assim se revelar a todos nós. Os senhores colocaram as mãos em Grim e Hermes, e vagarosamente, entre uivos, gritos de dor e um intenso cheiro de carne podre, a junção dos corpos se completa, tendo agora um só Hermes. Uma criatura horrenda, alto, magro, pele escamosa, dedos pontudos e exalando um terrível cheiro de carne podre, uma figura amedrontadora com seu chapéu preto e capa preta. Mas mesmo sendo uma figura diabólica, ainda existia no seu interior uma pequena fração de compaixão pela personalidade do antigo jovem Hermes. Obrigado, meus senhores. Farei da minha existência um mero instrumento para atrair o 4º irmão Kael. Os senhores, então, vão se distanciando no breu da mata, com Balrog dizendo: Vá, Hermes, faça sua vingança no vilarejo, mate todos que zombaram de você, sem piedade. A Floresta Negra, o lugar de repouso dos senhores, sendo um mundo paralelo, deixou Hermes distante do tempo real por uma semana, deixando sua antiga família não mais receosa de sua ida para dentro da mata. O velho Eufrásio não acreditou na história de seus filhos, achando que Hermes já estaria morto dentro da floresta, e ficou feliz do filho ter saído de suas vidas. Mas numa noite de muito breu, tudo mudou. Hermes, agora um monstro vingativo, voltou, e o vilarejo
conheceu sua vingança. 7 dias o vilarejo não falava do sumiço de Hermes. Na verdade, a repulsa dos moradores pelo rapaz fez um silêncio gritar no lugar. O velho Eufrásio nem sequer tocava no assunto, e quando seus filhos falavam do irmão, recebia um bufete nos cornos. Mas naquele domingo chuvoso, tudo mudou. Começou com um cheiro de carne podre que foi se espalhando por todos os cantos do vilarejo. O irmão mais novo de Hermes, desconfiado, tentou alertar o pai. Pai, tá ouvindo os cachorros latindo? Tá sentindo esse cheiro de carne podre? Vamos embora, eu tô com mau pressentimento. Acho que tem a ver com Hermes. Ele saiu andando para a floresta. Parecia seguir alguém, mas não tinha ninguém com ele. É, pai, vamos embora. O velho Eufrásio jamais sairia de sua propriedade. Ele já tinha paranoia que os holandeses quisessem sua plantação de batatas. Ir embora por pressentimento de seu filho? Claro que ele não iria. Um grande erro do velho. Cala a boca, seu porqueira. Para de maluquice. Teu irmão tá morto, morto. Aquele não me atazana mais. Não quero mais o nome dele aqui, entendeu? O filho estava certo. Hermes veio se esgueirando pela casa do ferreiro Joaquim, um espanhol que sempre fez a vida do garoto um inferno. Os cachorros do ferreiro latiam de forma como nunca antes. O velho Joaquim estranhou, pegou uma machadinha e saiu no fundo de sua casa. Que cheiro é esse? Hermes deu a volta na casa do velho Joaquim e ficou frente a frente com ele. Que desgraça é essa? É o demônio? Ai, meu Deus! Sim, ele estava certo. Era o demônio. E em pessoa. Tu és o filho de Eufrásio. Eu conheço esse olhar. Sempre eu soube que tu eras do mal, seu maldito. Falaram que tu estavas morto? Ah, desgraçado. Que os demônios te levem para o inferno, seu tinhoso. A coragem do velho não poupou sua vida. Hermes o golpeou na barriga com seus dedos pontudos, deixando suas tripas caírem pela grama. O velho Joaquim tentou rastejar, mas Hermes lhe pegou pela garganta e lhe cortou a cabeça. Os gritos do espanhol fizeram todo mundo escutar. Fez o vilarejo saber que não era só o cheiro que estava chegando, o próprio demônio se avizinhava. Hermes vai até o meio do vilarejo, tendo em uma das mãos a cabeça do velho Joaquim, na outra, pedaços do tronco. Uma cena horrível. Mas os moradores não se acovardaram, não fugiram, muito pelo contrário. Se armaram com paus, pedras, machados, tudo que era cortante. Dezenas de moradores prontos para proteger suas propriedades. Grande erro. Não sabiam o que estava por vir. Homens, mulheres e crianças, apenas 3 deles ficaram no casebre. Seu pai e seus 2 irmãos, que na altura do campeonato já sabiam que aquele ser monstruoso era Hermes, e o vilarejo conheceu sua carnificina, cabeças cortadas, tripas para todos os lados, um banho de sangue. Apenas um lhe foi poupado a vida, o português que comprava as batatas quando Hermes ainda era humano. Essa atitude mostrou que dentro daquele monstro ainda existia uma centelha humana, um resquício de humanidade. Mas ainda não estava completa a sua vingança. Hermes foi andando lentamente com seu corpo tomado de sangue de centenas de vítimas. Seu destino era o casebre de sua família. Era chegada a hora da sua maior vingança. Ao longe, já se podia ouvir os gritos de pavor de seus irmãos. Eles olham pela pequena janela e avistam seus cachorros correrem para a mata. Os cachorros estavam presos. Hermes os soltou. Antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, olharam para o canto do casebre, já vendo aquilo que um dia foi seu irmão. Irmão, não mata a gente não, perdoa o pai, perdoa nós, irmão. O velho Eufrásio, com os olhos arregalados, também implorou por sua vida. Mas no canto do casebre, outra batalha estava em andamento. Uma batalha, Hermes estava no controle. Grime não podia contê-lo.
A junção dos dois não saiu do modo que Grimm imaginara. Hermes estava no controle. Hermes, com uma grande luta interna, acenou com sua mão esquelética para fora do casebre, pedindo para seus irmãos saírem da cena que estaria por vir. E assim fizeram. Seus irmãos fugiram para a floresta, ficando no casebre apenas Eufrásio, já sabendo o que estava por vir. Hermes, me perdoe, perdoe seu pai. Eu não quero morrer, poupe minha vida, eu te imploro. Não teve perdão. Hermes matou seu pai de uma forma lenta. Cortou suas mãos, seus pés, abriu-lhe o tronco e arrancou seu coração. Levou os restos mortais e fincou num pedaço de estaca no fundo do casebre. Mas Hermes teve um outro sentimento ali. No fundo do casebre, ele não ouviu o bater de coração das pessoas que lhe importunavam naquele momento. O português de sua infância e seus irmãos, sim, o português que ele tinha lhe poupado a vida, estava morto, junto com os outros, e seus 2 irmãos estavam mortos na floresta. Hermes ouviu 3 vozes em sua mente. Sem piedade. Não esqueça quem você serve. Lembre-se, você não está no comando. Sim, eram os senhores que estavam interferindo. Naquele curto tempo, no casebre, mataram o português que Hermes tinha poupado a vida e também seus irmãos, quando os mesmos entraram na floresta. Mas os senhores não imaginaram que Hermes iria retirar o general Grimm da equação, e assim o fez. Hermes se curvou, vomitou e, numa força descomunal, tirou pela boca uma forma grotesca de energia. Tirou todo o resquício do antigo general Grimm. Hermes viu suas forças dobrarem naquele momento e também, em pensamento, deu um recado para os senhores. Eu vou voltar e vou matar os 3. Hermes vagarosamente foi no sentido contrário, foi para as montanhas e lá permaneceu até o dia da volta, o dia da sua vingança. Hermes chega nas montanhas e se dirige para a caverna mais alta, mais escondida. Ele tinha jurado matar os senhores. Sabia que tal promessa teria retaliação. E no fundo da caverna adormeceu, mas no cair da noite sentiu frio. Um frio inesperado. Estranhou, pois estava quente dentro da caverna. De repente, do seu lado esquerdo, um portal começou a se abrir. Hermes nunca tinha visto tal coisa. Tentou sair dali, mas percebeu que seu corpo estava paralisado. Não conseguia mover um músculo. De dentro do portal saiu um velho homem vagarosamente. Tinha barba e cabelos brancos. Usava uma túnica também de cor branca. E tal homem tinha a aparência dos senhores. Hermes pensou que fosse o 4º irmão, Cael, e temeu por sua vida. O velho homem de túnica branca se aproximou, dizendo: Não tenha medo, eu não vou lhe fazer mal. Uma redoma energética foi se formando em volta de Hermes, que não podia mover um músculo. De repente, um pigarro. Sua garganta começou a coçar. O homem então perguntou: Qual o seu nome, meu rapaz? O velho parecia já saber seu nome, e que também era mudo. Mas como mágica, de alguma forma, a redoma energética feita pelo velho homem mudaria sua vida. Hermes então arregalou seus olhos, percebeu sua boca salivar, tossiu muito, sentiu um queimor em sua garganta. E pela primeira vez, ouviu o som de sua voz. Meu nome é Hermes Prates Trajano, o caçula de 3 irmãos. Mas não entendo como isso é possível. Eu nunca falei, como posso estar falando e conhecendo as palavras que jamais pronunciei? Como o Senhor fez isso? Quem é o Senhor? Por que está me ajudando? O velho homem ficou olhando com um misto de admiração e tristeza para Hermes.
Mas estranhamente não mais falou. Ficou apenas observando a figura grotesca que Hermes tinha se transformado. Algo ligava o velho homem ao rapaz. O portal se abriu novamente e o velho homem foi saindo de cena até tudo voltar ao normal. Mas Hermes ainda ficou alguns minutos paralisado. Quando ele retomou o domínio do seu corpo, tinha mais perguntas que respostas. Quem era aquele homem? Como isso é possível? Eu estou falando, isso é incrível. Eu me sinto mais forte, meu corpo foi modificado mais uma vez. Sentindo seu corpo mais robusto, socou a imensa parede da caverna. E, para surpresa, um montante de rochas desprendeu da imensa parede. Sim, não só sua fala lhe foi dada, mas uma força descomunal se fazia presente. Claro, ele se animou, não só por estar falando, viu naquela força a oportunidade de realmente se vingar dos senhores, aqueles que tiraram a vida das únicas coisas que ele amava. Ali, admirando sua nova condição, viu novamente o frio se aproximar. Pensou ser o homem que lhe ofertou as alegrias, pensou que iria tirar suas dúvidas, mas não. Ao invés de um portal se abrir, desta vez foi diferente. Uma imagem, uma espécie de tela gigante, abriu-se diante de seus olhos. O ano era 1630. Não se conhecia nenhum tipo de tecnologia assim. O que é isso? Perguntou com os olhos esbugalhados. Então a imagem era uma civilização que parecia ser muito antiga, porém muito tecnológica. Hermes notou que o lugar era gelado, com montanhas cobertas de gelo. Seus habitantes se assemelhavam com o tal homem que lhe ajudou, assim como se assemelhavam com os senhores, homens de túnicas de cores variadas. No tal lugar tinham construções estranhas, ventava muito. No centro do lugar tinha uma luz vermelha intensa. Parecia sair de uma grande rocha, e a tal rocha parecia ser a força que guiava aquele lugar. Os tais homens de túnicas ficavam mexendo com algo que parecia ter a mesma cor e a mesma forma da tal rocha central. Alguns tinham essa rocha menor nas mãos, outros não. Era perceptível que tinham diferenciação. Os que manejavam a tal rocha vermelha pareciam ter alguma patente. Os demais não. Era estranhíssimo. Eram rostos humanos, envelhecidos, alguns com cabelos brancos, outros pretos e ruivos também, barbas enormes. Hermes viu uma energia sair de uma das rochas vermelhas pequenas e subir aos céus. No lugar não tinham animais, não se viu mulheres, apenas os tais homens de túnica. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Um dos velhos de túnica olhou diretamente para o portal, como se aquilo fosse em tempo real. Com olhos de desaprovação, olhou para Hermes, pronunciando uma língua estranha. Ergueu seus braços e automaticamente fechou o tal portal. O solavanco foi tão forte que Hermes foi jogado contra a parede. Ficava claro que tamanha era a força daqueles homens de túnica. Hermes se aproximou da entrada da caverna com seu corpo mais forte do que nunca. Mas se seu corpo estava rígido, em sua mente tinham muitas perguntas. Quem eram aqueles homens? Por que o tal homem de túnica branca o ajudou? Artams era o nome do lugar, que nos tempos de hoje é equiparado ao Polo Norte. Não entendia o porquê da negatividade e raiva do último homem que cancelou a transmissão. Hermes não entendia como poderia estar ligado a tudo aquilo. A transformação era enorme. Para quem em pouquíssimos dias era um camponês rejeitado, ridicularizado, humilhado, agora tinha matado todos que lhe fizeram mal. Estava prestes a ter sua vingança. Saiu da caverna em busca de vingar os seus. Mas muita coisa ainda iria acontecer. Hermes não tinha ideia da complexidade da história. História essa que ele iria participar
de perto. Ele estava em êxtase. Nunca tinha acontecido tal momento. Estava ainda mais forte, era surreal. Ter o domínio da fala, mas não só. Sua mente tinha expandido. Podia saber de coisas jamais vividas. Seu tempo não tinha tal tecnologia, vista na caverna. Mas como? Se embrenhou na floresta e também se embrenhou na tristeza, na desolação. Caiu em si. Viu no que realmente tinha se tornado, um monstro, um verdadeiro monstro, mas não tinha mais nada ao seu lado. Sua vida era horrível, mas ele tinha uma para chamar de sua. Ele tinha escarrado um demônio de sua garganta, possuía poderes inimagináveis, mas chorou. Chorou copiosamente embaixo de uma velha árvore. Com a noite em sua cabeça, tendo como companhia corvos que de algum modo podiam ver sua tristeza, percebeu que sim, seu terrível pai poderia ter razão. Ele poderia ser filho de outro alguém, ou de algo. O velho de túnica branca lhe achou dentro da caverna. Veio de outro lugar, um lugar fantástico. Ele lhe deu fala, conhecimento e força. Sua cabeça estava confusa. Os tais senhores eram como os velhos do lugar chamado Artams. O que era aquele lugar? O velho era o irmão perdido de tais senhores? Era o seu pai? Seus irmãos estavam mortos por sua causa. O velho senhor que sempre lhe ajudou na infância também, morto por sua causa. A raiva, o ódio, tomou conta de Hermes. Ele destruiu um vilarejo por inteiro. E sim, poderia estar errado. Hermes andou pela floresta por 9 dias e 9 noites. Seu choro e seu gemido de dor e arrependimento podia ser ouvido de longe. Andou tanto sem rumo, se embrenhando mais e mais no profundo da floresta, que não notou que os corvos, os mesmos corvos que os observavam, eram os senhores, os 3 irmãos, que de início temeram. Ficaram com medo, não sabiam o tamanho da força de Hermes. Vomitar grime a ponto de tomar o controle do seu próprio corpo não estava nos planos dos senhores, que queriam ter influência em sua vida por intermédio do pobre demônio. Desolado, no meio de uma mata aberta, no raiar do dia, os senhores resolveram se mostrar. Saíram dos galhos de uma grande árvore negra, se apresentando. Hermes dá um passo para trás. Balrog diz: "Estamos lhe observando, abominação. Eu tinha certeza que era um erro lhe ajudar. Confesso que vomitar o pobre Grime foi surpreendente. Mas isso ainda não acabou. Tens compromissos para conosco." Baitum sorrateiramente tenta golpear Hermes por trás e assim tirar sua vida de vez. Mas não contava com o que Hermes tinha se tornado. Ele pegou Baitum pelo braço e, jogando longe a calma e destreza de Hermes, deixa os senhores boquiabertos. Nunca tinham visto tal destreza. Balrog, rosnando, parte também para cima de Hermes, mas igualmente é neutralizado. Este com um soco potente na altura do pescoço, Balrog bateu tão forte com as costas na árvore que a fez cair. "Maldição! O que fizeram com você, abominação? Como ousa nos desafiar?" Balrog tenta manter a honra de seus 2 irmãos que estavam no chão, mas foi uma péssima ideia. Como seus irmãos, ele também não teve êxito. Uma cena inimaginável. Os 3 túnicas, os mais temidos da floresta, agora estavam diante de algo maior do que eles. Maior ao ponto de derrotá-los, com facilidade, digamos. Mas ainda iam se surpreender mais. "Vocês são de Artams? Eu vi esse lugar. Quem são vocês? São desgarrados?"
Eles ficaram boquiabertos, vendo que agora Hermes podia falar. E não só, sabia do antigo lar dos senhores, que assim como os outros, eram como deuses, mas foram expulsos do lugar. Como sabe sobre Ártamos? Como pode saber disso? O portal aberração. Onde está o portal? Margarum sabia que aquela informação era de grande valia, então encerrou a conversa. Não, Margarum. Não, ele não sabe. Margarum abre um grande buraco no barro vermelho, fazendo todos sumirem da presença de Hermes, com a voz de Balrog a lhe avisar. Nós voltaremos. Você agora é a nossa chave para voltarmos para casa. O impossível acabava de se tornar possível. Alguém botar para correr os temidos senhores. Tal ato era de se esperar um êxtase em Hermes, mas não. Mesmo com sua imensa violência, seu agora monstruoso ser, o que lhe atormentava, era a morte de seus irmãos. Seu amigo espanhol e também seu pai. Era incrível. Ele estava pensando se errou com o carrasco de sua vida. Vagou ainda mais um dia e meio pela Floresta Negra, vendo o medo dos animais com sua presença. Ele que tivera derrotado 3 quase deuses, ia conhecer o que há de pior na terra, o que nada poderá um dia superar, o ser humano. Os choros e gemidos de Hermes passavam a chamar a atenção. Andou tanto que já estava perto dos vilarejos do norte, e foi na vila Caicó que Hermes iria conhecer quem realmente era. Só aquela experiência fez ele entender o que realmente estava acontecendo, como seu futuro seria inevitável. Ele se viu acuado por dezenas de cachorros. Poderia matá-los todos de uma vez, mas não o fez. Viu camponeses chegarem com pedaços de madeira, facões e grandes pedras. Podia matá-los com igualmente facilidade, mas também não o fez. Muito pelo contrário, se deixou capturar. Só aquela atitude o fez despertar. E a Vila Caicó viu, e foi horrível, uma cena surreal. Hermes, mais poderoso do que nunca, tinha botado para correr os senhores. Se deixou levar pelos meros camponeses. Uma cena que aquela vila jamais viu. Aqui, venham, pegamos a aberração. Olha, conseguimos. O que é isso? Que animal é esse? Ele é humano? Parece humano. Os moradores boquiabertos, com a horripilante visão, Hermes sendo levado por correntes, todos na Vila Caicó ficaram apavorados. Aquele ser que mudava sua coloração como um camaleão, reação que mostrava a desolação de Hermes. Seu limbo de pensamentos fazia sua cor mudar. Era uma cena horrível. Olha isso, essa criatura das trevas. Se acalmem, ele está acorrentado, não será mais um perigo. Já corria o boato que uma vila no Nordeste tinha sido destruída por um ser não humano. E todos se sentiram aliviados com sua captura. Mas os moradores da vila mostraram seu horror, tanto quanto a aparência de Hermes. Ao som de latidos de cachorros, uma euforia na vila, Hermes foi preso pelas correntes no centro da vida. Em um grosso tronco de salgueiro, muitas correntes, mas sim, Hermes poderia quebrar com facilidade, mas não quebrou. Seu pensamento estava longe da vila. A antecipação da intenção de tortura não o abalou sequer um momento. Sua mente estava perturbada. As pessoas que ele matou na vila, a morte de seu amigo e de seus irmãos, fazia com que ele agora, um monstro, não mais tivesse motivação para viver. Veio a tarde, e ele acorrentado, cachorros ao seu redor latindo quase que a todo momento, os camponeses se gabando pelo feito, mas Hermes estava entregue, sem motivação de reação. E ali ficou. Ficou por 2 dias. Mas não foi açoitado. Ficou fortemente amarrado por correntes.
sendo como um troféu na vila. Camponeses de vilas vizinhas vinham para ver o monstro Hermes totalmente entregue na mão daqueles que os ridicularizavam. Era uma cena impensável. Ele sabia que aquelas correntes não lhe impediam de sair facilmente, mas na verdade ele não queria. Ele queria a morte. Viver aquela vida não o fazia ficar de pé. No final do segundo dia, já ao anoitecer, uma pequenina do vilarejo, uma criança, uma alma pura, que só conseguia ver os seus fazerem o verdadeiro mal, fez algo impensado. Um pedaço de pão. Sim, uma pequenina chamada Amélia levou para o monstro um pedaço de pão. Viu o sofrimento na face do monstro e fez o impensado. Mas o monstro viu os verdadeiros monstros e isso o despertou. Vendo a pequena Amélia se aproximar levando o pão na mão, não foram tirar a criança de perto do monstro, foram castigá-la. O que está fazendo? Vem cá, menina. Você vai ter uma lição. Homens e mulheres sacudiram a criança de forma brusca, mesmo a mãe pedindo para que a tortura parasse, mas o pior aconteceu. Amélia caiu morta nos pés de Hermes. Uma alma inocente que apenas queria fazer o bem, não viu o monstro, viu uma alma faminta e não hesitou em ajudar. Mas a sua atitude altruísta despertou os monstros. Não estavam preocupados com a segurança de Amélia, estavam furiosos de coração. Vendo aquela cena tenebrosa, Hermes viu além, viu que a monstruosidade do mundo não habitava em sua essência. Lembrou de quando era um bom garoto, lembrou do mal que o ser humano fez em sua vida, viu naquela criança morta injustamente sua missão, a razão da sua existência. Hermes deu um rugido que fez tremer o mais feroz animal da mata. Os camponeses ficaram paralisados, vendo a criatura quebrar as correntes como galhos podres. Todos fugiram para suas casas, ficando apenas Amélia morta, no colo da desesperada mãe. A tristeza do acontecido era visível no rosto de Hermes. Ali naquele momento, os camponeses viram que eles eram os verdadeiros monstros. Hermes podia correr atrás de cada um por um, matar todos por vingança. Mas não. Ele viu que a morte seria nada dolorida para aquelas pessoas. Ele fez pior. Tendo poderes, ele pegou um galho seco espinhoso, golpeou sua própria genitália, soltando um urro de dor. Saiu lentamente, mancando, ainda arrastando grossas correntes presas ao seu corpo. Aos poucos, os camponeses foram saindo de trás das casas, das árvores, de todos os lugares, não entendendo o que tinha acabado de ver. Mas saberiam da pior maneira que estavam amaldiçoados. Hermes viu que aqueles humanos não mereciam procriar. A terra não poderia suportar descendentes daquelas almas. Ao se golpear de forma tão brutal, amaldiçoou todos. A partir daquele momento, não mais poderiam copular sem sentir a mesma dor. Todos estavam destinados a não deixar frutos, destinados a morrerem secos na terra. Hermes foi para a floresta vivendo em paz com os animais, até que mais uma vez viu a maldade humana. E agora, daqueles que se diziam mensageiros da paz. Padres jesuítas que, em nome de Deus, levavam a dor às tribos indígenas. Noite chuvosa. Raios refletiam na imensa mata fria. A natureza mostrava-se insatisfeita. Algo de tenebroso acontecia na floresta. Hermes ouvia gritos ao longe. Ele estava há tempos interagindo apenas com os animais. Mas ao lembrar da crueldade dos monstros de Caicó,
da covardia com a garota Amélia, sua feição mudou, assim como sua dor. A raiva tomou conta de seu corpo, correu, seguindo os gritos de dor. Os gritos vinham de uma aldeia indígena. Portugueses, trogloditas e homens usando um crucifixo no pescoço e uma espécie de roupa marrom acuavam os índios em uma espécie de seleção, separação. Mulheres de um lado, já sendo tratadas como coisas, velhos e crianças largados em outro canto, e os jovens fortes postos em fila, amarrados. Holandeses estavam alargando sua invasão, e os portugueses também sua defesa, usando até os índios em seus planos. Hermes ficou observando por alguns minutos aquela crueldade. Até aparecer em meio dos arbustos, o clarão dos raios mostrava o corpo de uma criatura vestida de farrapos. Uma coisa horrorosa, até aos olhos dos índios. Mas, de alguma forma, sabiam que aquela aparição não era para lhes fazerem mal. Os ditos homens de fé, em meio a seus pavores, tentaram ser fortes, mas não conseguiram. Sai daqui, criatura satânica! De qual submundo viestes, besta? Meu Deus, é o diabo! Vamos embora, vamos! Fiquem, covardes! Estamos em uma missão divina aqui. Demônio nenhum irá atrapalhar os planos da coroa. Alguns portugueses mais estúpidos partiram com facão, mas caíram feridos na mata. Até aquele momento, Hermes não tinha pronunciado uma única palavra e não tinha ferido nenhum português de morte. Apenas deu um breve aviso. Saiam todos, deixem esse povo em paz. Os índios olhavam Hermes com admiração. Pensavam que era um ser divino. Pensavam que era um Deus que veio ajudar. Mas os homens de roupa marrom e crucifixo não temeram por suas vidas, não escutando os conselhos de que seria melhor obedecer e ir embora. Foram em direção da coisa, com seus crucifixos nas mãos, mas viram da pior forma que aquilo não daria certo. E não deu. Naquela noite de trovoada, 4 dos 6 homens de crucifixos caíram mortos na aldeia. Os demais correram em debandada pela floresta chuvosa. Gritos de desespero ecoaram na noite do pecado. Noite infeliz daqueles portugueses que jamais poderiam imaginar tamanho problema para seus planos. Hermes começou a arrastar os corpos para dentro da mata, tirando aquele ato profano da aldeia. Mas foi impedido pelos índios, que se aproximaram e o levaram para um reservado, para a oca de seu líder, que se encontrava prostrado em agradecimento. Hermes se sentiu aceito. Depois de muito tempo, se sentiu aceito. E ali ficou, por alguns dias, intrigado com as palavras da filha do pajé. Tem outro Deus escondido ao sul, solitário, escondido. Os 3 homens maus o querem mal. Para Hermes, o Deus o qual a filha do pajé se referia era Cael, o irmão desconhecido dos senhores. E os 3 homens maus seriam os maldosos senhores. Ele parte da aldeia deixando a mesma, com a certeza de que agora, definitivamente, tinham um Deus para protegê-las. Outras coisas tinham que ser descobertas. Ele sabia que, estando ali, o mal poderia alcançar aquele povo tão bom. Andou muito para o sul, até que sentiu estar se aproximando. Aquilo era uma grande dúvida, o porquê daquela sensação. Hermes nada tinha a ver com tais senhores. Na verdade, sua dúvida era com Ártemis. Aquela visão da caverna, o povo dos homens de túnica. Depois de dias, no entardecer, ele vê um casebre no meio da floresta, escondido nas grandes árvores. Mas antes que pudesse se aproximar, ouviu a desconhecida voz. O que procura, filho de Ártemis? Aquelas palavras eram desconcertantes para Hermes. Como assim, filho de Ártemis?
Aquilo confirmava o que ele já desconfiava. Na versão tido como louca de seu pai, do homem que ele, raivoso, arrancou a cabeça, era tudo verdade. Agora ele queria saber mais. Assim como aquele que se chamava Kael, Hermes também tinha seus truques. Procuro respostas, Kael. Hermes surpreendeu Kael, que estava em um galho alto da árvore. Hermes se pôs em um galho acima, surpreendendo o irmão solitário. Kael era um verdadeiro mistério. Banido de Ártamos, assim como seus irmãos, vivia sozinho, de forma anônima, vagando pela terra há anos. Mas que a não mais a usar seus poderes, foi aos poucos perdendo seu cheiro, assim ficando indetectável não só pelos líderes de Ártamos, mas como também para os seus irmãos. Mas ele guardava um enorme segredo, um segredo com o poder de mudar ambos os mundos. Kael, se mostrando muito mais humano e frágil do que seus irmãos, chama Hermes para sua cabana com a promessa de uma grande revelação. Era surreal a diferença. Os senhores eram arrogantes, maldosos, perversos. Em nada se pareciam com Kael, vivendo com tanta simplicidade. Hermes não entendia, mas Kael parecia já prever a sua vinda. Sim, eu já esperava por você. Eu gostaria que não lesse a minha mente. Me perdoe, mas tenho que começar nossa conversa revelando a sua maior dúvida. Espero que isso não te deixe muito angustiado. Meu pai? Sim, você é filho de Tatanos. O homem que te criou não estava de todo errado, mas aquela alma era perversa. Não se culpe. Hermes realmente não se culpou. Arrancou a cabeça daquele que lhe fez mal por toda a vida. Estar certo sobre a traição não fazia dele um injustiçado. Não posso mudar o que está feito, posso apenas fazer diferente. Para falar a verdade, poderia sim mudar o passado. Mas, sente-se, preciso narrar a história do começo. Aí vai entender. Kael sabia que provavelmente seria sua última chance de salto no tempo. Ele tinha um plano em oculto e precisava de Hermes para que tudo desse certo. Hermes, eu guardo a pedra vermelha que possibilita o salto no tempo. A história é muito interligada. E saiba, existem mais 2 pedras e muito provável outras sementes como você. Agora, vá até aquela gaveta, contemple o brilho da pedra vermelha. Hermes, seduzido pela ânsia de saber de tudo, saber de suas raízes e mistério que foi colocado sem sua vontade, ele abre a gaveta e sim, estava lá o artefato, a pedra vermelha do povo de Ártamos. Ao tocar a pedra, Hermes entra mais uma vez em mutação, mas dessa vez voltando ao seu estado inicial, humano. Mas não mais como um jovem rejeitado. Agora ele era um adulto, forte e robusto. Com o acalmar do clarão, ele vê encostado a tábuas velhas antigas algo que jamais tinha visto, um espelho. Sua distração com a transformação, com sua nova aparência, não percebeu que Kael não estava mais no casebre. O plano do irmão solitário era uma substituição, um novo guardião da pedra vermelha. Hermes, incrivelmente, não se importou com o sumiço de Kael, com o plano de Kael. Apenas se aproximou do espelho e sorriu. Não mais era um monstro, uma aberração. Ele viu no reflexo do espelho uma nova etapa, uma nova vida, e aceitou ser o novo guardião da pedra vermelha. Boa noite. Um conto escrito por João Damasceno Filho. O nosso muito obrigada ao João Damasceno por nos ceder este conto. Até o próximo vídeo.